Olá, meu nome é Nicolas Faria e está começando o primeiro Potnick desse ano. Mas antes, roda a vinheta, Brasil! Brasil! Juntos uma vibe pra incluir, com luz, amor e ação. Agora no ar o nosso podcast, o Podnick começou para te inspirar. E eu tenho o prazer de receber a psicóloga Priscila Carvalho, especialista em terapia cognitiva. Primeiro, se apresente, por favor, Priscila. Então, olá pessoal, seguidores do Podnick, estou aqui com vocês hoje. Eu sou psicoterapeuta em terapia cognitivo-comportamental, que é a chamada TCC, e a terapia EMDR, terapia de dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos binoculares, terapia de traumas, carinhosamente chamada. Estou aqui com você hoje, Nicolas. Priscila, obrigado pela sua presença. Primeiramente, o assunto que queremos abordar é sobre transtorno de compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar? Compulsão alimentar, diferentemente do comer compulsivo, que é aqueles episódios que a gente às vezes vai numa festa, num evento social e come exageradamente, o transtorno de compulsão alimentar é uma condição psíquica, um transtorno mental, que está baseado em episódios de exagero com a comida. São episódios em que a pessoa come, sente um desconforto emocional muito grande e come até sentir um desconforto físico também. Cada episódio de compulsão alimentar, a pessoa pode ingerir de 4.000 a 10.000 calorias. Então, nós não estamos falando aqui de um rodízio de pizza em que você come um pouco mais, e sim de um ato de comer exagerado e que traz muito sofrimento mental, sofrimento emocional. E esse tipo de compulsão é relacionado à depressão, Priscila? Compulsão alimentar, ele não é um transtorno compensatório como na anorexia ou na bulimia. Normalmente ele é ativado por emoções muito intensas, em que a comida é utilizada para aliviar essas emoções. Então são emoções muito desconfortáveis. Normalmente ele acontece no período da noite, onde a pessoa já está num processo ali de cansaço, e às vezes ela tende a fazer isso de forma isolada e sozinha, porque a quantidade de comida excessiva que ela ingere traz para ela também sentimentos de culpa, de vergonha, de ansiedade, de ruminação e muita autocrítica. Então é um processo muito doloroso e que ela vem com esse sofrimento pós o ato. Priscila, e quais são os principais sinais que uma pessoa pode manifestar que está passando por isso? Então, para ser diagnosticado transtorno de compulsão alimentar, existem alguns critérios em que a pessoa tem que se enquadrar
para a gente diagnosticar o transtorno. Então, são episódios que devem acontecer de 1 a 2 vezes em média por semana, com essa ingesta calórica extremamente elevada. Normalmente são com alimentos muito hipercalóricos. E tem que trazer sofrimento psíquico para o sujeito. Tem que estar associado a uma emoção, né? Então, a ingesta é através de um sofrimento emocional e a partir da comida, ela é utilizada para aliviar aquele estado emocional. Além desse critério, a gente tem outro critério, que é a sensação da perda de controle. A pessoa come e tem uma sensação de que ela está perdendo o controle, que ela não consegue parar de comer. Então, esse é um pensamento que sempre vem. E quando ela começa com a ingesta, normalmente ela entra num processo de dissociação. Então, ela come, e depois se você perguntar para ela quanto que ela comeu e como ela comeu, às vezes ela não vai saber te responder, porque ela entra nesse processo dissociativo da realidade. E além disso, um outro critério é o desconforto físico. Então ela chega no momento em que ela sente um desconforto, uma sensação física muito ruim por ter comido muito. Então ela tem que ter algum desses critérios, no mínimo 3, para se enquadrar no diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. Quero perguntar assim, então, vamos lá. Você está falando que precisa ser consequente, então... Recorrente, né? Então, nem todo gordinho tem um problema. O cara que é gordinho e é feliz, ele não tem um problema, né? Outra coisa também, toda vez que eu como, eu sou gordinho, vocês não estão me vendo aí, mas eu sou gordinho, né? Então, toda vez que eu como, estou em fase de emagrecimento, mas toda vez que eu como, vem em mim assim, pô, eu não precisava ter comido aquilo. Mas não é algo assim, naquele primeiro momento, me dá aquela sensação de, eu não precisava ter comido, mas passa. Isso cabe no transtorno ou não? É só um sentimento ali na hora, ou não? Por exemplo, aquele brigadeirinho delicioso, eu fui lá, não era para me comer, a médica falou que não era para me comer, eu fui lá, comi. Aí depois, por que eu comi? Isso já é característica ou não? É só um sentimento, é só uma decepção mesmo? Isso não é característica de um transtorno de compulsão alimentar. Comer, às vezes, um brigadeiro a mais, eu estou numa festa, eu quero comer um doce a mais, ou eu estou com vontade de comer um doce a mais, não é característico de um transtorno mental. Para ser característico de um transtorno mental, tem que se encaixar nos critérios do DSM, né? Ter todas essas características, no mínimo 3, e ainda acontecer dentro desse prazo que é pré-determinado. Muitas vezes, o comer excessivo, que às vezes é o que leva uma pessoa à obesidade, ele pode estar ligado a questões emocionais. Na maioria das vezes, o percentual é 95% das pessoas obesas hoje são obesas e comem pela fome emocional. Eu estou ansioso, como para aliviar uma emoção. Eu estou triste, eu mereço uma barra de chocolate. Eu estou feliz, vamos para um restaurante comer, né? E isso é o que alimenta o comportamento da pessoa que está com sobrepeso ou obesa. Mas não necessariamente há uma correlação entre transtorno de compulsão alimentar com a obesidade. Embora o transtorno de compulsão alimentar possa levar a pessoa
à obesidade e a outras doenças pré-existentes. Então, a pessoa pode passar a sofrer de uma doença cardiovascular, né? As outras comorbidades que estão associadas a isso, diabetes, hipertensão, mas não necessariamente se ela é obesa, ela sofre de um transtorno, porque aqui estamos falando de algo que é compulsivo, recorrente, viciante e que a pessoa faz, às vezes, até de forma dissociativa. Ela perde noção da realidade quando ela está num ato de comer compulsivo. E quais são os tipos de tratamento? Então, os tratamentos, a melhor forma de tratar um transtorno mental é o trabalho multidisciplinar. Então, se a pessoa sofre de um transtorno de compulsão alimentar, o ideal é que ela esteja num processo terapêutico, psicoterapêutico, com um psicólogo especialista nessa área, com um nutricionista, com um nutrólogo ou endocrinologista para acompanhar e, em alguns casos, até com psiquiatra, para entrar com uma medicação que seja relacionada ao controle de impulso. E a compulsão alimentar tem cura? Então, tem controle dos episódios. Se a pessoa faz um tratamento assertivo e adequado, ela pode entrar num processo de remissão dos episódios e tomar consciência e aprender a regular as emoções antes que o episódio aconteça. Mas, para essa tomada de decisão de um tratamento assertivo, a pergunta que fica é: você está disposto a deixar aquilo que te adoeceu ir para viver uma nova vida saudável e equilibrada? Porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas a deixar o objeto de vício, de desejo, de alívio que alimenta o próprio sintoma. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Claro. tá? Sei que não estava no roteiro, mas vou fazer uma pergunta que surgiu. No alcoolismo, né, para quem tem problema de alcoolismo, ele também não tem cura, né? Ele vive um dia a cada dia. Mas o que ele faz? Ele não pode beber nem uma gota de álcool, porque senão volta. Como é que uma pessoa que tem esse problema vai fazer para não... Porque ela não pode ficar sem comer, né? Tem algum tratamento, algum tipo... você só pode comer, por exemplo, uma colher de arroz, uma colher de feijão e um bife. É isso, mais ou menos, ou eu estou equivocado? Não, excelente pergunta, porque olha só, quando a gente pensa em algo que é um objeto de vício, a gente está aqui refletindo sobre um dos mais difíceis, que é a alimentação, a comida. Ninguém sobrevive sem comida. E hoje a gente ainda tem um outro vício mais difícil ainda, que é o da tecnologia, porque ninguém sobrevive sem a tecnologia. Só que qual que é uma estratégia que a gente recomenda para os pacientes iniciarem o tratamento? Se você tem compulsão por sorvete, por exemplo, ou por chocolate, não tenha em casa. Dificulte o seu controle de impulso. Se você não tem em casa e deu uma crise emocional e que você sabe que você vai recorrer ao alimento, você vai pensar 2 vezes antes: eu vou ter que sair, ir até uma farmácia ou até um supermercado, comprar o meu objeto de desejo. Então, não ter em casa é a melhor forma, porque deixar de comer não vai ser possível. A gente precisa de se alimentar.
né, de nutrir o corpo aí com os nutrientes necessários para a sobrevivência. E o que você acha dessas canetinhas? Então, as canetas emagrecedoras, assim como qualquer outro método de tratamento, se a gente for pensar numa bariátrica, no balão gástrico ou na medicação para emagrecer, todos eles têm muito valor, desde que seja feito com acompanhamento, desde que seja feito com indicação médica, porque hoje a gente tem visto pessoas usando de forma irresponsável, né? Mas se for com tratamento e acompanhamento, elas têm trazido muitos resultados, inclusive para a saúde mental, porque as canetas à base de GLP-1, elas estão tratando muitas outras questões, inflamações no corpo, ruminações de pensamento. Então a gente já tem aí artigos científicos já dizendo do valor que elas têm tido para a saúde mental. Então a gente está aí na torcida de que efetivamente a longo prazo a gente tenha bons efeitos com esse tratamento. Aqui, e qual, chegando à conclusão, qual a mensagem que você passa para quem está sofrendo com esse tipo de transtorno? Então, acho que a mensagem mais importante é deixar que a coragem seja maior do que os medos, né? Que essa pessoa, ao se identificar com tudo que foi falado aqui, possa movimentar em busca de ajuda profissional, né? Que possa auxiliá-la no processo de tratamento, porque afinal de contas, como trata-se de um transtorno psiquiátrico, traz muito sofrimento mental. Então, a psicoterapia MDR e a psicoterapia cognitivo-comportamental, há evidências científicas de que elas são extremamente eficazes nos tratamentos de transtornos alimentares, né, junto com a nutrição e a medicina aí, fazer um bom trabalho para que as pessoas possam viver bem, com qualidade de vida e bem-estar. E como é que faz o tratamento com você? Qual é as suas redes sociais? Então, eu tenho um Instagram, psicóloga Priscila Carvalho, e tem o link do meu cartão digital que eu vou deixar aqui com vocês na descrição do vídeo. Muito bem. Só para terminar. Então, Priscila, obrigado por vir aqui, tá bom? Ok, eu só queria dizer, Nicolas, que esse processo de adoecimento não se resolve só com força de vontade. Muitas vezes as pessoas pensam assim, a pessoa está obesa ou está com transtorno alimentar e é falta de vergonha, é falta de força de vontade. Não é falta de força de vontade, é necessário um olhar cuidadoso, um olhar específico, um olhar profissional para poder se curar daquilo que é necessário, ok? Juntos em uma vibe pra incluir. Com luz, amor e ação. Agora no ar o nosso podcast. O Pod Nick começou para te inspirar.